Seguimos com mais informações ao vivo. Nesta manhã de segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal decide hoje se o INSS deve custear afastamento temporário de trabalho às vítimas de violência doméstica. A Aline Beckett tem mais detalhes sobre esse assunto aqui pra gente. Pois não, Aline? Exatamente, Nonato. Essa é uma lacuna que existe até hoje na justiça brasileira e aí os ministros devem chegar a esse entendimento em plenário virtual, é onde esse julgamento acontece, sobre esse afastamento do trabalho de vítimas que estão sob medida protetiva, que já é prevista na Lei Maria da Penha, né? Então, os ministros devem analisar ali a competência da justiça estadual, a parte criminal da justiça estadual. Eles analisam ali o fato do governo estadual fazerem, então, esse direcionamento, determinar o afastamento das vítimas e o pagamento de benefícios a essas vítimas. E aí, elas acabam tendo duas prerrogativas. Se a mulher, ela contribui para o INSS, se ela tem um vínculo empregatício, então seria ali o empregador a pagar os primeiros 15 dias desse benefício, como casos de auxílio-doença, por exemplo, e caso e a partir do 16º dia, o INSS, então, assume o restante do pagamento. Então, os primeiros 15 dias, o empregador paga esse benefício. A partir do 16º dia, o INSS assume, então, o restante do pagamento deste benefício. Agora, caso a vítima, ela não tenha nenhum vínculo ali empregatício com o INSS, esse auxílio, ele entra ali como assistencial. Então, ele será custeado pelo Estado com base na lei orgânica da assistência social, isso mediante a comprovação de renda. Então, a vítima faz ali uma comprovação da vulnerabilidade de renda e acaba recebendo esse benefício pelo Estado. Então, esses são os dois pontos que estão sendo julgados nesse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Até o momento, o julgamento se encontra da seguinte forma: os ministros Flávio Dino, que é o relator dessa ação, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Dias Toffoli votaram, então, a favor dessa definição. Fica acordado assim, caso a vítima tenha algum vínculo empregatício e caso ela não tenha. E aí, essa decisão do Supremo, eu destaco a vocês que ela vai valer para todos os outros casos semelhantes a esse na justiça brasileira. Então, essa ação, ela acaba prevendo ali uma proteção financeira a essas vítimas que acabam sendo afastadas ali de seu trabalho por conta dessa medida protetiva. A gente segue por aqui, então, aguardando esse julgamento que encerra às 23h59 de hoje, e os ministros devem, então, chegar a esse entendimento final sobre quem deve pagar, né? Se eles vão realmente seguir essa tese de que o empregador começa pagando os primeiros 15 dias e depois o INSS assume o restante dos dias, ou se ele entra ali como benefício assistencial para as vítimas. Eu volto com você, Nonato. Tá certo. Muito obrigado. Aline Beckett em Brasília. É assunto para a gente trazer também para a conversa Roberto Mota e Túlio Nassa, que são os comentaristas de hoje aqui no Jornal da Manhã. Ô Túlio, como é que você interpreta essa possibilidade aí, né, de que o INSS possa passar a custear esse benefício para quem é vítima de violência doméstica? Será que o cidadão ou a cidadã que causa essa violência doméstica também não deveria ressarcir? Olha, Nonato, evidente que deveria ressarcir o cidadão que provocou esse problema, mas evidentemente que no mundo dos fatos isso não é possível. Muitas vezes o cidadão não consegue, ou por já ser um criminoso não quer e não vai custear, né? Ele já causou prejuízo, quanto mais assumir a responsabilidade. Essa questão toda, Nonato, traduz o seguinte: de um lado, evidentemente, a decisão do Supremo está correta. Por quê? Porque isso já é previsto na legislação brasileira e necessariamente o Estado deve, através da Seguridade Social, acautelar as pessoas nos assuntos que realmente mereçam essa proteção estatal. E há uma situação de extrema vulnerabilidade, a pessoa que é vítima de violência doméstica. Agora, o problema não está aí na decisão do Supremo, o problema está antes, está na questão preventiva. Por que essas questões chegam aos montes ao INSS, onerando o INSS? Isso deveria ser objeto de um grande trabalho preventivo. Aonde? Nos municípios, né? Nas chamadas delegacias de defesa da mulher. São entidades profissionalizadas, sérias, que têm capacidade de acolhimento, mas infelizmente o Estado negligencia. Por quê? Porque há muito poucos recursos destinados a esses órgãos de proteção. Se houvesse
por exemplo, na reforma da segurança pública, uma atenção especial para esse item, com investimento, com recurso, provavelmente o INSS teria que gastar menos, remediando esse problema. Então a questão está na prevenção e não no medicamento posterior que só onera o INSS, Nonato. Mota, na sua avaliação, quem é que deveria custear, então, esses benefícios? E, para além disso, né, essa proteção financeira para as vítimas é importante? Sem dúvida. É evidente, no meu entender, que o criminoso, o responsável, é que deveria arcar com as consequências do seu crime, inclusive financiar qualquer tipo de reparação para as vítimas. Chama atenção que um assunto como esse esteja sendo discutido na Suprema Corte. Esse é um assunto constitucional? Por que isso não pode ser resolvido nas instâncias inferiores? Qualquer medida de proteção e cuidado com as vítimas é boa, mas a melhor medida é a punição exemplar dos criminosos. Isso ainda não existe no Brasil. Nós vimos nas últimas semanas 2 casos de grande repercussão de agressão violenta a mulheres. Casos que foram registrados por câmeras. Se a gente olhar o que aconteceu com esses criminosos, daqui a 2, 3, 5 anos, nenhum deles está mais preso. Então a legislação brasileira deixa muito a desejar. Apesar de toda essa conversa de proteção de mulheres, o Brasil continua sendo o país da impunidade. O Estado brasileiro diz que quer proteger as mulheres, cria a Lei Maria da Penha, cria delegacias especiais, mas o Estado brasileiro quer proteger ainda mais os criminosos.